Olá, professor. Olá, turma. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo nossa apresentação. Vou começar introduzindo os alunos que vão fazer essa apresentação. Eu sou o João Felipe. Eu sou o Danilo. Eu sou Marcelo. Eu sou o Lucas Lopes. E agora a gente vai partir para começar a nossa apresentação. Essa é a nossa apresentação. Esse é o título do nosso artigo. Genome-Wide Association Study of Prostate-Specific Antigen Levels in 392,522 men identifies new lock and proves prediction across ancestry groups. Bom, como já foi dito, esse aqui é o título do nosso artigo. Foi um artigo publicado na Nature e consiste no estudo do tipo GWAS. E o que é isso? Consiste no estudo de associação genômica ampla, que nada mais é do que a coleta de dados genômicos de diversas pessoas, procurando nesses genomas variações nele que possam estar associadas a doenças ou então algumas alterações de características, como por exemplo, no caso do nosso artigo, alterações nos níveis séricos de PSA. O que é o PSA? O PSA é uma proteína que é produzida pela próstata, que é codificado pelo gene KLK3, e o seu nome nada mais é do que uma sigla para antígeno prostático específico. E qual a sua importância? Em caso, por exemplo, de câncer de próstata, seus níveis séricos estão aumentados. No entanto, ele não é exclusivo para esses casos, podendo também acontecer, por exemplo, como nas imagens demonstradas, em hiperplasia prostática benigna, em pessoas mais idosas, e até depende de fatores genéticos, como será abordado no nosso artigo. Bom, então quais seriam os objetivos do nosso estudo? Como já foi dito anteriormente, em casos de câncer de próstata, os níveis séricos de PSA podem estar elevados, e esse fato é utilizado como forma de rastreamento em caso de câncer de próstata. No entanto, como já foi dito, não é muito específico. E o que acontece? Esse rastreamento gera um sobrediagnóstico, ou seja, você vai gerar diagnósticos excessivos do câncer de próstata, por exemplo, em casos que não haveria outras manifestações clínicas e nem, por exemplo, isso poderia levar à morte. Nesse sentido, o artigo traz uma proporção de 229 indivíduos que vão ser testados para 9 indivíduos que vão ser diagnosticados para uma morte que vai ser dessa forma prevenida. Sendo assim, uma adaptação dos níveis de PSA que uma pessoa teria pode melhorar a especificidade desse rastreamento, além de diminuir o sobrediagnóstico. Assim como o estudo também traz que fatores genéticos têm grande influência nos níveis de PSA. Sendo assim, incluir esses fatores no rastreamento do nível de PSA pode também melhorar a eficácia desse rastreamento. E nesse sentido, o estudo traz como objetivo mapear diferentes genes que têm relação com os níveis de PSA sérico. A imagem do nosso estudo, ela vai trazer ali em cima em rosa a Discovery Analysis, que consiste no estudo feito pelos autores desse artigo, que vai ter um N de 296.754, e vai também ter sua subdivisão de acordo com as etnias, já que os genes podem ter diferentes efeitos a variar de acordo com a etnia da pessoa que está sendo avaliada. Do lado também temos a análise de replicação, ela vai ser baseada em um outro artigo que os autores trazem como referência e vai ser feito para a replicação do estudo. A partir da Discovery Analysis foram obtidos 318 genes que têm significância, desses os quais 184 foram descobridos pela primeira vez. Após a junção da Discovery Analysis e a análise de replicação, foi formada a Joint Analysis, que teve um N de 392.522, e a partir dessa análise nova, foram obtidos 447 variações significantes, das quais 111 são novas. Bom, a partir dessas análises, foram feitos os PRS, que são pontuações de risco poligênico, que utiliza dados de diversas variantes genéticas para assim obter a predição de um possível fenótipo do indivíduo. Essas análises foram feitas com indivíduos diferentes, a fim de os dados serem mais confiáveis e não serem específicos para as populações que foram feitas. Sendo assim, o PRS localizado acima, ele inclui tanto indivíduos da análise de replicação como fora da amostra do estudo de Discovery. Já o PRS localizado abaixo, como o estudo já inclui as pessoas localizadas no estudo de replicação, foi feito somente com pessoas fora da amostra. Aqui temos a segunda imagem do nosso artigo, o que ela vai demonstrar para nós. As variações gênicas avaliadas são todas representadas como ponto, e temos no total 100 mil delas. As variações gênicas que são significantes são representadas como pontos que estão circulados, assim como é demonstrado na legenda ao lado. Os 4 círculos mais internos estão representados a diferença de significância das variações gênicas nas diferentes ancestralidades, sendo a mais interna a asiática, uma após a latina, uma após a africana e uma após a europeia.
E como logo depois desses 4 círculos mais internos, nós temos um círculo cinza que demonstra a significância dessas variações gênicas em todas as ancestralidades combinadas. Mais externamente ainda temos uma espécie de mapa de calor que vai demonstrar a quantidade de variações gênicas a cada 10 milhões de pares de base. E podemos ver a graduação desse mapa de calor ao lado na legenda. Externamente esse mapa de calor nós temos alguns números e um X, que significa os cromossomos humanos, em qual cromossomo as diferentes variações estão localizadas. E mais externamente ainda temos os genes que estão localizados em diferentes variações gênicas novas. Essa terceira figura do nosso artigo ela vai demonstrar os resultados obtidos pelo estudo de Discovery relacionado ao estudo de replicação. Nesse gráfico, somente as variantes gênicas significantes estão plotadas, que são no total 447, e estão indicadas pelos círculos mais escuros, como podemos notar na imagem. Já as variantes que têm uma legenda são as que têm uma CADD maior que 15, ou seja, uma depressão dependente de adaptação combinada. O que isso significa? Ela é uma ferramenta genética que vai ajudar a avaliar o potencial de nocividade de diferentes variantes gênicas no DNA humano. Além disso, possuem legenda variantes gênicas que são EQTL. O que é EQTL? São locos de traços quantitativos de expressão, ou seja, é um loco em uma região cromossômica que está associado à variação na expressão de um ou de mais genes. Sendo assim, possui legendas tanto variações gênicas que possuem CATD maior que 15 e ou variações gênicas que são EQTL. Após a análise inicial de GWAS, os autores combinaram os dados obtidos com a corte de replicação, grupo de estudo usado para confirmar os achados da corte de descobertas. Junto, a análise conjunta totalizou 392.522 indivíduos. Sendo assim, os principais resultados: foram identificados 447 variantes genéticas independentes associadas aos níveis de PSA, antígeno prostático específico. Dentre essas, 111 variantes eram totalmente novas, que não haviam sido detectadas nem na fase de descoberta sozinho. Nenhuma dessas 61 novas variantes apresentou diferenças significativas entre os ancestrais, indicando que seus efeitos são consistentes entre populações diversas. Características funcionais: 12 variantes eram EQTLS, no caso, responsável por afetar o nível de expressão de um gene, aumentando ou diminuindo a quantidade de RNA e, portanto, a proteína que um gene produz, e específicos do tecido prostático. 50 variantes atuavam em tecidos diversos, algumas variantes tinham funções estruturais relevantes, no caso, as substituições de aminoácidos, como a primeira, envolvida no metabolismo da histamina, a segunda, envolvida no desenvolvimento do timo, e outras com pontuação alta de deletariedade. Para garantir que os resultados não fossem influenciados por medicamentos que afetam o PSA, os autores fizeram uma análise na UK Biobank, excluindo usuários dessas medicações. Portanto, foi analisada uma correlação alta entre os resultados com e sem esses pacientes, R igual a 0,93 ou 93%, indicando o mínimo impacto dos medicamentos. Bom, o que é PRS? É um score baseado na soma ponderada de variantes genéticas associadas a um fenótipo, nesse caso, os níveis de PSA. Foi testado em 4 cohortes fora da amostra original, sendo eles GERA, coorte de pacientes do sistema Kaiser permanente, PCPT, participantes do Prostate Cancer Prevention Trial, SELECT, homens que participaram de um ensaio clínico com a vitamina E e selênio, AAU, All of Us, iniciativa nacional do governo dos Estados Unidos para coletar dados diversos. PRS com 318 variantes, construído a partir das 318 variantes identificadas na análise de descoberta, ou seja, não uma meta-análise conjunta, já que não temos a corte de replicação. Temos no slide, a partir da corte GERA, a variância explicada usando medidas longitudinais de PSA. Analisando eles, temos que a variância explicada foi menor nas outras cortes, em torno de 3 a 6% a menos, refletindo diferenças amostrais e critérios de inclusão. Temos o PRS usando a abordagem de genome White, PRS-CSX, que, diferente do PRS comum, não se limita apenas às variantes mais significativas, combina dados de várias ancestralidades ao mesmo tempo, modelando diferenças genéticas entre as populações. E a partir dessa análise, temos que os resultados melhoraram. PRS com 447 variantes, PRS 447, baseado na análise conjunta, ou seja, a partir da corte de descoberta e da corte de replicação, testado em PCPT, SELECT e All of Us, excluindo GERA por já ter sido incluído na meta-análise anterior, temos o exemplo em SELECT, PRS 128, estudo anterior a 8,5%, ou seja, 8,5% dos níveis de PSA explicados pelo SCORE, PRS 318 descoberta, 9,5%, e PRS 457 meta-análise, 10,9%. Na população africana, tem-se o destaque, PRS 457 explicou até 7% da variação do PSA, quase o dobro de PRS 128, que foi, no caso, o primeiro estudo. E temos o PRS por faixa etária.
Usando a corte GERA, os autores observaram que a variância explicada pelos PRS diminui com o aumento da idade. Abaixo de 50 anos, até 16,4%, acima de 80 anos, caiu para 8,7%. Ou seja, sugere-se que o componente genético tem maior impacto no PSA em indivíduos mais jovens. E aqui temos a primeira figura. Figura 4, relação entre frequência alélica e o tamanho do efeito. Bom, o que essa figura quer nos mostrar? A figura analisa as 447 variantes genéticas significativas encontradas na análise conjunta, ou seja, na corte de descoberta mais na corte de replicação, mostrando como o tamanho do efeito de uma variante, ou seja, o quanto ela altera os níveis de PSA, depende da sua frequência na população. Indo aos componentes da figura temos o eixo X, no caso, o horizontal, corresponde à frequência do alelo de efeito, chamado de Minimum Allele Frequency ou MAF. Neste caso, as variantes mais raras estão à esquerda e as variantes mais comuns estão à direita. O eixo Y vertical significa o tamanho do efeito da variante na análise conjunta, expresso como mudança no logaritmo natural do PSA por cópia do alelo. Cada ponto equivale a uma variante. A cor do ponto, significativo apenas na análise conjunta, vermelho para sim e branco para não. O contorno indica se a variante é nova ou já é conhecida. O tamanho do ponto é proporcional ao tamanho do seu efeito. As linhas curvas mostram qual seria o menor efeito possível de detectar, dado o tamanho da amostra e a frequência da variante, com 80% de poder estatístico. Quanto mais rara a variante, no caso à esquerda, maior precisa ser o efeito dela para ser detectada com significância, dado por P menor que 5 vezes 10 elevado a menos 8. As curvas são desenhadas com base nas amostras de cada ancestralidade. Interpretando a figura, temos que a maioria das variantes está acima ou muito próxima das curvas, o que é esperado, ou seja, os efeitos encontrados fazem sentido com base na frequência e tamanho amostral. Variantes mais raras, com efeitos grandes, estão do lado esquerdo e acima. Variantes comuns, com efeitos pequenos, estão à direita e abaixo. E após temos a figura 5, que são as variâncias dos níveis de PSA explicados pelo PRS, ou seja, pelos scores poligênicos de risco, sendo a figura crucial para mostrar a utilidade da prática dos próprios PRS. A figura é dividida em dois painéis, sendo o painel 5A a comparação entre populações e métodos de PRS. Nesse sentido, a comparação de percentual de variâncias dos níveis de PSA explicada pelos diferentes tipos de PRS, em vários grupos étnicos e cortes. Os componentes da figura 5A são o eixo Y, que significa variâncias explicadas pelo PRS em porcentagem, também chamada de R ao quadrado parcial. Indica o quanto o PSA pode ser previsto apenas com a genética. O eixo X significa os agrupamentos por corte e ancestralidade, sendo eles o GERA, que é a corte testada com PRS derivado apenas da análise de descoberta, ou seja, não é uma análise conjunta, PCPT, SELECT e AOFUS, AOU, testado com PRS derivado da análise conjunta, ou seja, corte de descoberta mais corte de replicação. Além disso, embaixo, temos cada grupo étnico analisado, sendo eles os europeus, africanos, latínicos, hispânicos, asiáticos, americanos misturados e outros. Também, barras diferentes representam diferentes PRS. PRS 128, baseado em 128 variantes do estudo anterior, PRS 318, com 318 variantes na análise de descoberta, e PRS 447, com 447 variantes na meta-análise conjunta. Temos também o PRS CSX, que é um score que usa mais de 1 milhão de variantes e métodos estatísticos mais sofisticados. E a partir da observação, temos que o PRS CSX tem o melhor desempenho em todas as populações, com destaque para, em sequência, hispânicos, 18,6% de explicação, europeus, até 17% de variância explicada, asiáticos, até 15,3% e africanos, 9,5%, sendo um desempenho mais baixo, mas ainda muito relevante. Isso mostra que, embora o PRS funcione melhor em europeus, há avanços importantes para as outras etnias, especialmente ao usar métodos como o PRS-CSX. Ainda temos a figura 5B PRS por faixa etária. O que essa figura nos mostra? Basicamente, demonstra como a influência genética via PRS no PSA diminui com a idade. Temos os componentes então, eixo Y, a variância explicada em porcentagem, e eixo X, as faixas etárias, sendo elas menor que 50, entre 50 e 60 anos, entre 60 e 70 anos, entre 70 e 80 e maior que 80 anos. As barras representam os resultados da corte GERA, ou seja, corte de descoberta sem análise conjunta, sendo divididas por ancestralidade, europeia, africana, latina e asiática. Ao analisá-la, temos que a maior variância explicada pelo PRS ocorre em pacientes mais jovens, por exemplo, em europeus. Abaixo de 50 anos, o PRS explica até 16,4% dos níveis de PSA, enquanto maior que 80 anos cai para 8,7%. Isso pode ser porque,
Com o envelhecimento, os fatores não genéticos, como doenças, inflamações, alterações hormonais, têm mais influência sobre os níveis de PSA. Agora eu vou falar sobre o impacto da elegibilidade para biópsia de próstata com PSA geneticamente ajustado. E para isso, foram analisadas alterações nas recomendações de biópsia a partir do PRS-CSX-DISC, que é o score de risco poligênico. A primeira análise contou com indivíduos de ascendência europeia e o grupo controle, ou seja, aquele com resultado negativo para a biópsia, contou com 2.378 pessoas. Dessas, 16% que tinham níveis de PSA não ajustados excedendo o limite para a idade para a biópsia foram reclassificados como inelegíveis, enquanto 2,4% que tinham níveis de PSA não ajustados que não indicariam biópsia foram reclassificados como elegíveis. Já para o grupo de casos, ou seja, aquele grupo que tinha resultado positivo para a biópsia, 13,1% desse grupo foi reclassificado como inelegível, enquanto 3,9% foram reclassificados como elegíveis. Isso resultou em um NRI para o grupo controle de mais 13,6%, um valor positivo, enquanto para o grupo casos resultou em um NRI de menos 9,2%. O NRI é a melhora líquida de reclassificação. O mesmo estudo foi feito analisando uma população com ascendência africana e do grupo controle, 16% foram reclassificados como inelegíveis, enquanto 2,4% foram reclassificados como elegíveis. Já para o grupo casos, 6,8% foram reclassificados como inelegíveis, enquanto 5,2% foram reclassificados como elegíveis. Isso resultou em um NRI de mais 3,6% para o grupo controle e para o grupo casos um NRI de menos 1,6%. Novamente, um valor positivo para o grupo controle e um valor negativo para o grupo casos. A imagem nos mostra o lugar ocupado pelo grupo de ascendência europeia de acordo com 5 análises: o PSA original, o PSA geneticamente ajustado, o caso controle, ou seja, se o indivíduo possuía ou não câncer de próstata, o score de Gleason e a reclassificação. É importante se observar que para o grupo casos, ou seja, o grupo de pessoas que possuíam câncer de próstata, uma parcela do grupo não teve alterações na reclassificação. Porém, uma parcela que antes era elegível passou a ser inelegível e uma parte que era inelegível passou a ser elegível. O mesmo ocorreu para o grupo controle. Para parte dele, não houve alterações. Porém, parte dele que antes era inelegível passou a ser elegível e parte que era elegível passou a ser inelegível. Nessa imagem é apresentada a mesma análise, porém agora com pessoas de ascendência africana. Agora eu vou falar sobre o PSA geneticamente ajustado e o impacto sobre o câncer de próstata em geral e agressivo. Começando com essa tabela que representa a análise da população com ascendência europeia. Foi feita a análise em pessoas com câncer de próstata em geral e pessoas com câncer de próstata agressivo, e foi analisado sua relação com o PSA geneticamente ajustado e o PSA tradicional. A razão de chances, OR, para pessoas com PSA geneticamente ajustado e câncer de próstata em geral foi de 4,57, enquanto para o PSA tradicional o valor foi menor, foi de 4,3. Analisando-se o PSA geneticamente ajustado para pessoas com câncer de próstata agressivo, a razão de chances foi de 3,92, enquanto com o PSA tradicional o valor também foi menor, foi de 3,46. A mesma análise foi feita para o grupo de ascendência africana, e a razão de chances entre o PSA geneticamente ajustado e o câncer de próstata em geral foi de 5,85, já para o PSA tradicional foi de 4,72. Analisando-se o PSA geneticamente ajustado e o câncer de próstata agressivo, a razão de chances foi de 5,39 e o PSA tradicional novamente foi de 4,72. Os dois valores de PSA tradicional são menores do que os valores de PSA geneticamente ajustados. Além do PSA geneticamente ajustado, qual foi apresentado pelo Marcelo, os pesquisadores também investigaram a relação das variantes genéticas com outras condições. A primeira dela foi com a hiperplasia prostática benigna, HPB. Das análises feitas, apenas uma das 137 variantes replicou com significância genômica no estudo e 8 atingiram significância nível Benford, que sugere que os fatores genéticos que influenciam o PSA, eles são distintos daqueles que aumentam o risco de HPB. Assim, corrobora a ideia de que
ajustar o PSA para o perfil genético do indivíduo pode torná-lo um marcador mais específico para o risco de câncer, menos confundindo pela predisposição a HPV. Além disso, também foi avaliado em relação aos sintomas do trato urinário inferior, em que apenas uma variante teve associação significativa, demonstrando que houve uma pequena sobreposição genética do PSA e os sintomas clínicos do trato urinário inferior. Já em relação ao volume da próstata, das 407 variantes testadas, 31 estavam associadas ao volume prostático e algumas delas estavam próximas dos genes KLK2 e KLK3, os quais expressam PSA, indicando que há uma base genética parcialmente compartilhada entre os níveis de PSA e o tamanho da próstata. Na KLK3, foi analisado se as variantes de DNA influenciavam a quantidade de proteína no sangue. Foi encontrada uma forte correlação em que muitas das variantes genéticas associadas aos níveis de PSA também estavam associadas à abundância da proteína KLK3, indicando que provavelmente elas afetam a produção e a liberação do PSA. Em relação à expressão gênica de células prostáticas, os genes que eram localizados próximos às variantes de PSA identificadas tendem a ter maior expressão, especificamente nas células epiteliais luminais da próstata, as quais são responsáveis pela produção de PSA, o que reforça a ideia de que essas variantes funcionam regulando a atividade dos genes que atuam inibindo ou liberando a PSA no sangue. Já na parte de discussão, os autores destacaram que o estudo aumentou significativamente o número de variantes conhecidas relacionadas ao PSA, incluindo muitas que não estão relacionadas ao câncer ou a BHP. Além disso, um ponto central é que a PSA ajustado geneticamente demonstrou ser um preditor mais forte de câncer de próstata agressivo, uma vez que havia uma pequena sobreposição entre as mutações relacionadas ao PSA e as mutações relacionadas ao BHP. Por fim, os autores destacaram limitações do estudo, como possíveis vieses e a necessidade de validação adicional.